Boas, o meu nome é Vasco e hoje venho-vos apresentar um livro no âmbito do projeto Páginas de Ciências da Escola João de Deus. O livro que vos venho apresentar hoje intitula-se de A Invenção da Natureza e trata-se das aventuras de Alexander von Humboldt, o herói esquecido da ciência. Escrito por Andrea Wolff, uma historiadora que nasceu na Índia, mas ainda em criança mudou-se para a Alemanha. Hoje em dia reside em Inglaterra, onde continua a trabalhar em livros e artigos para jornais de renome. A história deste livro é acerca de explorações, perigos, paixões, ciências, novas maneiras de ver o mundo, mas sobretudo sobre Alexander von Humboldt, que foi etnógrafo, antropólogo, físico, geólogo, geógrafo, mineralogista, botânico, vulcanólogo, humanista e, sobretudo, um amante da vida. O livro está dividido em capítulos que nos levam a percorrer a vida de Humboldt, desde o início das suas curiosidades, passando pela sua incrível expedição à América, financiada pelo seu próprio bolso, até à ordenação das suas ideias e novidades, a influência de todo o seu trabalho e de como as suas ideologias evoluíram. Este livro trata-se então da biografia de Alexander von Humboldt, que nasceu em 1769 em Berlim, no seio de uma família abastada e aristocrática. Apesar de ter nascido à volta de riqueza, Humboldt e o seu irmão foram infelizes, pois o seu pai faleceu quando Humboldt tinha apenas 9 anos e ambos os irmãos foram deixados com a sua mãe, que não lhes demonstrava qualquer tipo de afeto. Mas apesar disso, concedeu-lhes a melhor educação para a época. Humboldt é o grande cientista perdido. Contudo, o seu nome está na origem de nomes de cidades, rios, cordilheiras montanhosas, centenas de espécies animais e vegetais e até na origem de um mar lunar. A sua obsessão pela natureza era tal que Humboldt admitiu que não conhecia necessidades sexuais, pois em vez disso escapava para a selva ou lançava-se numa atividade extenuante. O grande cansaço físico alegrava-o e a natureza declarava e acalmava as selvagens ânsias das paixões. Através deste livro conhecemos, como disse um contemporâneo, o maior homem desde o dilúvio. Humboldt era capaz de causar ciúmes a Napoleão. Página após página, cresce uma admiração por Humboldt imensa. O sentimento já era partilhado na altura. Por exemplo, Darwin nunca teria sido quem foi se não tivesse jogado as mãos a um livro de Alexander von Humboldt. Ele era o profeta da natureza e tinha o seu mérito, mas ao longo do tempo o seu nome foi desaparecendo por diversas razões. Mas um bom exemplo foi a Primeira Guerra Mundial, onde, por Humboldt ser alemão, os Estados Unidos e a Inglaterra decidiu queimar todos os livros que possuía de Alexander von Humboldt. Sempre que detinha de pé um cume ou um alto desfiladeiro, sentia-se tão comovido pelo cenário que a sua imaginação o transportava ainda mais alto. Esta imaginação dizia que curava as profundas feridas que a pura razão por vezes criava. Humboldt também chega a falar que todo o homem é igual e que nenhuma raça está acima de outra, pois todos são igualmente concebidos para a liberdade, dizia ele. A natureza era